Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Obrigado por acessar já esse canal, obrigado por ter entrado aqui no YouTube e procurado o canal Minuto Missionário. Eu fico feliz por cada um de vocês que assistem esse programa, esse canal aqui. A gente grava esse programa todos os dias com muita alegria e prazer para ser bênção na sua vida. Eu fico feliz com os que assistem, né? Triste porque muitos poderiam acompanhar e não querem, decidem não fazê-lo. Embora tem muita gente que perde tanto tempo vendo videozinhos no TikTok, no Kawaii e não tiram 5 minutos para estudar a Bíblia aqui. Mas cada um faz a sua escolha, não é? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por você que nos acompanha diariamente aqui. Quero convidar você agora a me acompanhar nesse momento em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós vamos continuar falando sobre uma porta aberta para o testemunho, aqui no capítulo 13. Nós vamos inicialmente ler versículos 14, 15 e 16. Nós falamos no último estudo quando o João Marcos desistiu, né, voltou, e diz agora o versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-as. E o verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E Paulo então começa o seu discurso aqui. Os missionários continuam a sua jornada de Perge até Antioquia da Psídia. Eles tiveram que viajar por muitos dias, seguindo o rio Cesto, subindo a uma altitude de 1.100 metros. Além disso, era uma rota perigosa, frequentada por bandidos, com roubos constantes, passagens estreitas e montanhosas. E Paulo destaca isso quando ele está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Paulo fala sobre isso. Os missionários entraram nesse território romano chamado província da Galácia, e ali ficava a cidade de Antioquia da Psídia, localizada às margens do rio Antios, e ocupava uma parte centro-noroeste da Ásia Menor. Hoje esse local é a Turquia, né, que nós conhecemos como a Turquia. A cidade era lar de muitos gregos, frígios, romanos e judeus. A população judaica ali tinha construído uma sinagoga e familiarizado os gregos ao ensinamento do Antigo Testamento. Então, ali na sinagoga frequentavam judeus e também gregos. E a pergunta que muitos fazem quando estão estudando isso aqui é a razão por que eles deixaram a região costeira onde eles estavam, deixaram de proclamar a palavra ali e partiram para um caminho tão difícil e perigoso para o interior, não é? Daquela localidade ali. Mas não muito tempo depois, Paulo, escrevendo aos crentes de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, na sua epístola aos Gálatas, não é? Visto que essas cidades pertenciam à província romana de Galácia, então a carta que Paulo escreve aos Gálatas está para esses cristãos aqui. Nessa carta, Paulo conta que foi por causa de uma enfermidade que o evangelho foi pregado para eles pela primeira vez. Paulo diz assim: vós, Gálatas 4:13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que mais tarde o próprio Paulo chamou de espinho na carne, em 2 Coríntios 12, versículos 7 e 8. É sempre razão de muito questionamento, né? O que era o problema de Paulo, essa enfermidade de Paulo? A gente escuta muita gente, e eu acho interessante, muita gente afirmando categoricamente que é isso ou aquilo, quando na verdade as escrituras não dizem, são relatos históricos, correlatos, e que nos permitem fazer conjecturas, mas você que me acompanha sabe, eu tenho muito cuidado ao afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma,
Coisas que a Bíblia não afirma, nós fazemos conjecturas, nós pesquisamos, nós estudamos, mas você nunca vai me ver aqui afirmando categoricamente uma coisa que a Bíblia não afirma. Então, você pode até ver outros pastores, pregadores falando que era isso, era aquilo, mas olha, eu tenho muito cuidado para falar uma coisa que a Bíblia não fala, né? Então, se a Bíblia fala que era uma enfermidade, era um espinho na carne, nós podemos conjecturar. E eu vou trazer para você um ponto de vista que eu considero muito plausível, muito ponderado, visto ao contexto bíblico e o contexto histórico, junto com livros de escritores da época, mas são, como disse, conjecturas. Que enfermidade era essa? A tradição mais antiga, ela ensina que Paulo sofria de umas dores de cabeça terríveis, uma enxaqueca muito forte, que foi resultado de uma febre malária virulenta que ele havia contraído na região pantanosa da Ásia Menor. E isso fez com que esse homem enfermo tomasse essa decisão, enfrentasse essa viagem montanhosa, uma viagem extremamente difícil. Quando seu corpo estava dolorido, ele não foi possível seguir adiante, não é? Nessas heróicas aventuras por Cristo. Então chegou até ali. Imagine você, essa espécie de malária, e que era muito comum na época, e a gente percebe pelos escritos de Paulo alguns sinais disso, ela provocava uns paroxismos muito doloridos, extenuantes, dores de cabeças lancinantes. A gente poderia dizer que essa dor de cabeça provocada por essa malária que trazia essa enxaqueca era como se estivessem enfiando ferros quentes, vara de ferro quente na cabeça. Era isso que Paulo sofria, era isso que esse missionário, esse homem de Deus, ele estava enfrentando. Isso ele descreve que chegando lá, o evangelho chegou lá por causa de uma enfermidade física. Em Antioquia da Psídia, os missionários eles foram convidados, nós lemos aqui, a dar uma palavra de exortação ao povo. O povo reunido na sinagoga, não é? Foi chamaram Paulo para falar. E então, nós percebemos que aquele povo tinha sede de Deus. Aquele povo queria ouvir mais sobre Deus. E deram oportunidade, Paulo e Barnabé aproveitaram a oportunidade. John Stott, comentando isso aqui, ele diz que Paulo faz uma breve recapitulação da história do povo de Israel, dos patriarcas, da monarquia. Paulo enfatiza a graça de Deus, pois ele é o sujeito de quase todos os verbos, e Paulo traz essa questão. E então Paulo começa dizendo: varões israelitas e todos aqui, ouvi. Paulo começa a pregar. Eu quero deixar o nosso estudo aqui nesse ponto. Paulo enfrentando dificuldades, enfermidades, mas não parou. Que seja essa dor de cabeça, essa enxaqueca terrível causada por essa febre malária que ele contraiu, que seja por qualquer outra razão, mas Paulo não parou por causa da sua enfermidade que o açoitava. Paulo continuava lutando, Paulo continuava batalhando. E eu vejo isso aqui, eu fico pensando que dedicação de Paulo, não é? Mesmo em meio a uma dificuldade. Eu não sei se você já teve crises de enxaqueca, você sabe muito bem, ou já acompanhou alguém que tem, que terrível é. Mas Paulo, um homem cheio do amor de Deus, ele não parava no meio dessas lutas. Que o exemplo de homens como esse possa nos motivar a continuar servindo ao Senhor, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. Porque, amados irmãos, sempre vamos encontrar pessoas como esses aqui, sedentos de ouvir a palavra. E essa mensagem precisa ser proclamada para nós. E talvez naquele dia que você está menos afim de falar de Deus, aquele dia que você está menos disposto, talvez seja o dia
em que tem uma pessoa que precisa muito ouvir uma palavra, que precisa sair da sua boca, guiada pelo Espírito Santo, cheia da presença de Deus, e que vai tocar aquele coração. Disposição sempre para servir ao Senhor. Aquele dia que você não está bem, aquele dia que você não quer, mas vá por amor a Cristo, fale por amor a Deus, porque talvez é naquele dia que o Senhor quer te usar para a glória dele. Que Deus te abençoe. A gente segue isso aqui falando um pouquinho sobre essa pregação no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.